Mais um Fale Mais Sobre Isso, mais um programa para nós discutirmos os assuntos relacionados à saúde, em especial à saúde mental. Ainda mais agora, né? Dezembro, em que a humanidade se prepara para mais uma virada de ano e a possibilidade de construir uma nova história. Toda virada de ano, né? Possibilita aos homens pensarem o que eu fiz nesse ano e o que eu vou fazer no ano seguinte. E fazer um balanço da sua história. Toda virada de ano é um momento muito terapêutico, em que os homens podem parar e aproveitar para pensar o que eu estou fazendo da minha vida e o que eu quero fazer da minha vida. E nós vamos falar sobre isso com uma psicóloga clínica de Uberlândia, que ajuda muitas pessoas a pensarem sobre si, sobre suas vidas e às vezes a recomeçar do zero. E o tema é esse: começar do zero ou recomeçar. Às vezes a vida nos coloca numa situação, vamos parar no fundo do poço. E como sair disso, né? Como olhar para cima e buscar novamente todas as possibilidades, potencialidades do ser humano. É a Paula Barcelli que está conosco. Paula, obrigado por estar aqui para ajudar as pessoas a falarem sobre isso. Léo, tudo bom? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, podendo discutir coisas que são tão importantes que, pelo menos uma vez na vida, alguém já passou ou vai passar ainda por essa situação. Então, assim, fundo do poço, para mim, enquanto pessoa, enquanto psicóloga, é o melhor lugar que a gente poderia chegar. E a gente precisa aprender a lidar com ele nessa perspectiva. Porque às vezes as pessoas olham e falam, não quero sofrer, não quero dor, não quero problema, não quero absolutamente nada diferente do meu desejo, nada diferente do meu conforto, nada diferente das facilidades que eu acredito que eu estou tendo na vida. Só que aí como é que eu vou crescer? Como é que eu vou me construir e reconstruir o tempo inteiro se eu fico exatamente no mesmo lugar e num lugar muito fácil, onde eu não sou testado, onde eu não sou desafiado? E essa história do fundo do poço, de quando parece que as coisas não dão certo, né? É nesse lugar que as coisas precisam ser vistas sob uma perspectiva de aprendizado, de fortalecimento, de crítica, de possibilidade de renovar ideias, valores, crenças e poder dar o salto para que a vida da gente tome um rumo completamente diferente desse momento do fundo do poço. E essa temática fundo do poço, que é uma expressão, né, popular dizer fundo do poço, todo mundo entende, né? Fundo do poço profissional, fundo do poço sexual afetivo, conjugal, fundo do poço cultural, fundo do poço econômico, fundo do poço... Imagético, né? Imagético. Da imagem. Nós vamos falar mais sobre isso, mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: e esse momento é muito propício, né? Dezembro, encaminhando para o final de ano, virada de calendário. São muitas consciências voltadas para esse foco. O foco da reflexão, de como que foi meu ano, como que eu estou chegando no final desse ano, como que eu vou atravessar para o próximo ano, se eu estou com a minha capanguinha de coisas boas, se eu estou com a minha capanguinha de coisas ruins. Então, assim, é um momento propício para reflexão. Embora não seja o único momento que a gente deva fazer uma reflexão. Na verdade, se a gente fizesse reflexões constantemente, a gente não chegaria no final do ano estrupiado, estressado, desorganizado, como a gente tem chegado há décadas. E com tantas angústias, né? Tantos medos, tantos temores, né? E às vezes esperando a pressão, a panela de pressão está no topo para estourar, para que eu faça alguma coisa. E aí eu fico numa ansiedade gigante e quero que as coisas aconteçam rapidinho. E elas não vão acontecer rapidinho. E o fim de ano, o Réveillon, né, a passagem de dezembro para janeiro, culturalmente, simbolicamente, significa justamente reinício, né? Por isso que às vezes as pessoas se angustiam tanto com dezembro, festas de fim de ano, Natal, Réveillon, porque culturalmente e simbolicamente um início e reinício está sendo cobrado delas, né? Uma nova porta, um novo horizonte. E aí você me fez pensar numa coisa interessante, porque assim, uma coisa são as coisas da matéria, uma coisa são as coisas do ego, da personalidade, dos movimentos de pensamento. Outra coisa é o movimento da alma, e a gente precisa fazer essa diferença para falar bem sobre isso que você está propondo. A alma, ela não entende as coisas como a nossa racionalidade compreende. Então a alma, ela está buscando reinícios que sejam verdadeiros. E às vezes a gente se acomoda nos reinícios que são muito momentâneos. Por exemplo, vou fazer uma plástica e acho que isso vai resolver minha vida. Eu vou 3 dias para um processo terapêutico e acho que eu já compreendi tudo, que eu já transformei tudo que eu tinha que transformar. Eu me ligo a uma religião e acho que os atos religiosos já me limparam, já me reenergizaram em 2 ou 3
3 encontros, entendeu? E eu esqueço que eu tenho um caminho muito longo para percorrer na descida dessa alma. Por exemplo, uma coisa que a gente vê muito corriqueiro hoje, cada vez com menos idade, é o processo da depressão. Mas, por exemplo, o que é depressão? Depressão, deprimir-se, né? Descer no fundo da alma, descer na causa do problema. Porque a gente tem usado mecanismos também, e isso é um mecanismo cultural e de modismo, envolve várias coisas, envolvem até os programas de televisão, os jogos de videogame nos quais a gente se vicia, as formas de lazer, né? A medicação em excesso, tudo isso a gente tem visto para mascarar o que tem na causa dessa alma, o que tem na dor dessa alma que eu preciso solucionar, porque senão vai ficar cíclico. Se eu não resolvo aquela ferida, eu vou estar sempre caindo no fundo do poço. E às vezes caindo de formas diferenciadas que dão a impressão de que não é o mesmo problema ou não tem a ver com a mesma má resolução de algo a nível original. É a mesma ferida. Quando se vai para um processo terapêutico, você falou agora mesmo de fundo do poço profissional, fundo do poço pessoal, fundo do poço cultural, mas a ferida é a mesma, porque é como eu interpreto e reinterpreto o mundo o tempo inteiro. Então, o processo terapêutico, a função disso, né, assim, da minha profissão, é você ajudar a pessoa a resgatar o olhar corajoso e amoroso para todas essas feridas da alma. E a partir daí, dar soluções. Soluções efetivas de ir lá e cauterizar, de resolver, de desinflamar, de desinfeccionar, de fechar literalmente, para que essa pessoa tenha a chance verdadeira de experimentar coisas novas. Porque senão ela não experimenta nada novo. Ela desfaz, as roupas são diferentes, mas o estilo é o mesmo. Agora, é óbvio que ninguém com isso despreza a dificuldade da dor, né? Sim. O peso, né? A dor da dor. Uhum. E eu estava escrevendo para a revista Fale Mais sobre isso, que também trabalha a questão de saúde mental, sobre o caráter pedagógico do sofrimento. Uhum. Porque o sofrimento, a gente está lá no fundo do poço e o sofrimento, o que é o sofrimento se não a revelação de conteúdos que nós não olhávamos para eles quando não estávamos sofrendo? Porque quando você não está sofrendo, você está bem, está feliz, está alegre, sua visão está focada em outras coisas. Mas o sofrimento não, o sofrimento ele vai desnudando e coloca o original à sua frente. É uma oportunidade pedagógica. É uma oportunidade pedagógica, mas eu quero só, assim, as pessoas têm muito medo de fazer esse mergulho na alma. De qualquer forma, seja por um processo terapêutico, seja na leitura de um livro que vai efetivamente cutucar esse lugar, seja numa palestra, num filme. Tem pessoas que não vão assistir a determinados tipos de filme, que vai tocar na minha ferida, como que eu vou lidar com isso? Não é para ter medo disso, porque num processo bem feito, eu olho para a dor e também encontro a solução. Eu mergulho na dor e mergulho na solução. Isso é concomitante, porque nós estamos falando de uma dualidade que não acontece em separado. Se eu tenho luz, eu tenho que ter sombra, escuro. Se eu tenho dor, eu tenho que ter a não dor. Se eu tenho amor, eu tenho que ter o ódio. Então, assim, nós estamos falando de uma dualidade que é muito verdadeira. Então, que as pessoas não tenham medo de buscar essa descida que é extremamente importante para que essas dores diminuam, para que eu possa fazer uma manutenção de um estado de mais tranquilidade, de mais força. Não que a vida vai parar de me dar esse tipo de cutucão, mas eu vou passar a olhar diferente para essas coisas. Eu nem preciso chegar a um fundo de poço para solucionar nada. Eu posso perceber as coisas de uma outra forma, dar soluções mais tranquilas. Se eu não dou conta sozinho, eu busco ajuda. É uma forma de lidar com a situação, é um novo jeito de viver a vida. No próximo bloco a gente vai voltar falando mais sobre isso, porque eu tenho certeza que essa é a melhor oportunidade, virada de ano, para que a gente possa realmente ajudar as pessoas a partirem ou do zero, ou recomeçarem, ou não chegarem lá no zero para recomeçar, como você acabou de falar. Voltamos no próximo bloco falando mais sobre isso. Amamos a saúde. Canal da gente. Um amor de canal.
Cultura, alegria, espaços diferenciados para aprendizagem e diversão. Um colégio que preza pelos valores morais e familiares com 33 anos de tradição. Do maternal ao 9º ano do ensino fundamental, com turmas no período da manhã e tarde. Colégio Casa Branca, lugar de gente feliz. Avenida João 23, 455, bairro Santa Maria. Próximo a UFO Santa Mônica. Telefone 3255-0985. De volta no Fale Mais Sobre Isso dessa semana, finalizando dezembro praticamente, nos programando para virar o ano, e toda virada de ano é uma possibilidade de pensarmos no futuro, né, nos novos horizontes, nas novos projetos que podem ocorrer em nossas vidas, porque todo ano novo traz isso. E estamos com a Paula Bacelli, que é psicóloga, ajudando as pessoas que hoje estão sofrendo, que estão no fundo do poço, né? Deu algo errado, perdeu algo, perdeu alguém. Como que pode, a partir deste momento, entender que é até pedagógico esse momento e reconstruir uma vida, uma nova vida, né, Paula? Isso. E aí, enquanto a gente esperava o segundo bloco, eu estava pensando sobre uma coisa importante. Nós temos uma cultura muito complicada com relação à dor, né? Com relação à morte. A gente esteve numa palestra falando sobre morte. Você vê o tanto que as pessoas se movimentam negativamente com algo que é tão natural, que todo mundo sabe que vai encarar consigo mesmo, com o outro, né? E esses tabus todos, inclusive a intensidade com a qual eu vou lidar com a dor, tem também a ver com cultura. Então, assim, quero aproveitar para convidar educadores, pais de um modo geral, né, que se relacionam com crianças, porque a gente precisa fazer algum movimento para que essas crianças desde cedo aprendam a lidar melhor com essa situação, de que a dor ela não precisa ser permanente, ela não tem que ser lancinante, porque eu posso ter um olhar positivo para a vida, um olhar de busca melhor, eu posso ter um GPS melhor para encontrar soluções, e isso também é aprendido. Nem sempre a gente nasce com essas condições todas, eu posso aprender. E aí eu fico muito preocupada em muitos momentos, porque às vezes a gente encontra pessoas no consultório que você vai ter que trabalhar crenças com eles. Fator educacional, muito mais do que fator emocional no primeiro momento, para que essa pessoa tenha condição de olhar e rever e refletir, né, sobre essa história, sobre essa ferida, sobre essa dor. Então eu acho que tem muito a ver com a educação, como que eu olho para essa situação. Agora, se eu aprendi errado lá na infância, já cresci, sou adulto, eu vou buscar novas formas de ver a vida. E aí a gente tem que estar disponível para isso. Agora, você falou uma coisa, eu acho que isso tudo procede realmente, né? Uma educação mais afetiva, uma educação emocional, né? Aprender a lidar com a crise, com a dor, com o sofrimento e encarar o aspecto pedagógico, porque existe um aspecto pedagógico que revela os seus conteúdos inconscientes, coloca na sua cara o que é que está passando, sobrando ou faltando na sua vida, porque senão fica inútil, né? Fica uma dor inútil e aí não tem sentido, Exatamente. né? E a dor por dor é masoquismo e sadismo, né? Não, e uma coisa interessante que o Viktor Frankl, que é o psiquiatra vienense, né, que ficou preso no campo de concentração, coloca, é que o desespero da dor chega quando a gente não enxerga sentido no que está passando. Então, sofrimento sem sentido é desespero. Né? Agora, sofrimento que você vê o sentido, que você vê o histórico de construção disso, que você enxerga, né, os elementos que sobraram ou passaram na sua vida, que contribuíram para esse acontecimento, aí a gente não desespera tanto e aprende alguma coisa. E aí você me fez pensar em significado, né? Ele fala de sentido, mas eu acho que não é tão diferente assim. Porque, por exemplo, crise lá no Japão é uma palavra que existe como existe a palavra crise aqui, só que o nosso significado de crise aqui é diferente do significado lá. O significado atribuído à crise é oportunidade. Tá, é uma coisa que mexeu, que balançou, que desorganizou, que vai exigir algumas ações que talvez eu não estivesse planejando, né, que vieram assim de repente e eu tenho que me reorganizar para que isso aconteça, mas sempre no foco da oportunidade de estar melhor, de resolver, de sair daquele lugar, daquela situação às vezes paralisante, desconcertante. Para nós não, crise já é paralisante por si só. Por quê? Porque ela causa dor, ela causa confusão, eu não tenho o que fazer com isso, ai meu Deus do céu, uma crise, a crise, a crise. Então eu acho que essa história de atribuição de significado é muito importante. Eu acho que
o que a gente contribui em termos de cultura, nessas produções culturais, também precisam passar por isso, rever significados, dar significados melhores, mais coerentes, mais saudáveis para tudo, desde palavras até movimentos sociais, sabe, movimentos educacionais, posicionamentos de vida. Tem um exemplo fácil, Paulo, que a gente pode explorar, pelo menos indicar, de como que a nossa cultura realmente não sabe lidar com essas, eu vou até dizer, com essas oportunidades de aprendizado. Porque se fala em dor, por exemplo, a nível afetivo, vem o universo de um tipo de música, uma dimensão de música que fala dor, então beber. Dor, então encher a cara, né? Dor, então... Entorpecer, né? Entorpecer, então entorpecer. Realmente acaba... Entorpecer a dor não funciona. Todo mundo que já passou por essa situação de entorpecer a dor sabe que não funciona. Sabe que você vai cavando um pouco mais o fundo do poço de diversas formas, né? Até chegar ao extremo disso, uma doença, um suicídio, né? Porque isso não deixa de ser um suicídio. Quando eu não quero ver a vida do jeito que ela está sendo mostrada para mim, eu estou me recusando a olhar para a vida. E quando eu me recuso a olhar para a vida, imediatamente, lembra dos contrários? Eu tenho que olhar para onde, então? Se eu me recuso a olhar para a vida, eu olho para a morte. E outra coisa, está finalizando esse bloco, a gente continua no terceiro, outra coisa que, às vezes, quantas pessoas ao nosso redor também acabam sendo impactadas, afetadas, quando se trata de um adulto, as crianças ao redor que precisam daquele adulto resgatar o sentido da vida, né? E encaminhar os projetos e processos, porque senão as próprias crianças ou os familiares, aqueles que estão ao redor também vão se influenciar e se envenenar dessa irresolutividade, né? Em que um determinado momento a pessoa se encontra. Sim, sim. E eu penso assim também, assim, essas coisas da crise, elas nunca vão acontecer para alguém apenas, né? Elas sempre acontecem num coletivo, mesmo que seja no seu coletivo interno. Então a gente precisa observar e estar sempre disposto, né, a fazer esses movimentos, que às vezes não são resolver para o outro, né? Às vezes são de afastar, para que o outro possa tomar consciência daquilo, para que ele possa se apropriar do próprio fundo do poço. Eu tenho uma imagem na minha cabeça que é assim: enquanto eu estou despencando para o fundo do poço, eu não posso fazer nada, eu não posso subir e eu também não parei de descer. Por isso que o fundo do poço é tão importante, porque a hora que eu chego lá no fundo, bati no fundo do poço, pelo menos eu tenho a sensação de que tem chão. E aí eu posso reconhecer aquele lugar, posso olhar para cima e falar, olha, eu dou conta de subir, não dou conta, o que eu tenho que fazer, mas eu parei de descer. Por isso que o fundo do poço é importante. E no terceiro bloco eu deixo essa pergunta. Ok, parei, e agora? Então no terceiro bloco a gente vai voltar falando mais sobre isso. Vamos para o intervalo agora, mas logo a Paula volta. Como recomeçar a partir desse fundo de poço? Se você tem dificuldade em encontrar roupas modernas e bacanas em tamanhos especiais, a Ana G é a solução. A Ana G é uma loja especializada em moda plus size, aonde você encontra roupas em diversos tamanhos e acessórios para todas as ocasiões, do casual ao chique. Roupas modernas e tamanhos especiais é na Ana G. Sabe onde encontrar a mistura da boa gastronomia com a tranquilidade da natureza? No Recanto dos Mineiros. A tradicional comida mineira, produtos típicos, doces e cachaças. Um ambiente agradável, próximo à natureza, para você viver momentos especiais. Reserve seu espaço para eventos e confraternizações. Recanto dos Mineiros, Rua dos Girassóis, 155, Cidade Jardim. Telefone 3217-9017. De volta ao Fale Mais Sobre Isso dessa semana, finalizando o ano, nos preparando para um ano maravilhoso que virá em 2015 e com a possibilidade de nós executarmos os projetos, corrermos atrás dos nossos sonhos, buscarmos nossos objetivos, individualmente, socialmente, coletivamente, com a família, né? Isso. Paulo, mas quando a pessoa está no fundo do poço, igual a gente estava falando, né? Que é um momento, assim, uma oportunidade de repensar, reavaliar, se redescobrir, etc. Mas o que você coloca como orientação de primeiro passo? O que fazer
prioritariamente, né? A partir dessa situação. Então, isso aí é uma coisa muito importante, porque assim, o primeiro passo é aceitar que eu estou no fundo do poço. Porque nesse primeiro momento que eu reconheço o fundo do poço, a tendência geral é negar. E eu preciso sair da negação, porque se eu não sair da negação, eu só vou movimentar disfarces. Aí eu disfarço, eu vou pintar o fundo do poço, eu vou colocar papel de parede, né? Eu vou fingir que aquilo ali é a minha casa, é a minha história, é o meu sucesso. E não é. Então eu preciso aceitar que eu cheguei no fundo do poço. Concomitante com isso, eu preciso aceitar a minha responsabilidade, senão eu vou ficar jogando um jogo que a gente chama assim, inocência e culpa. E como eu estou muito mal, muito doído, eu vou querer continuar sendo inocente para aliviar a dor. E aí eu vou ter que arrumar culpados, né? E a vida é culpada, o outro é culpado, a situação financeira é culpada, porque, sei lá, o remédio que eu tomei é culpado, não sei mais quem é culpado. Entendeu? E aí eu vou de novo disfarçar, eu redecoro o fundo do poço e vou continuar lá. E eu posso permanecer nisso uma vida inteira. Então o primeiro passo é aceitar que eu estou no fundo do poço. E concomitante com isso, não mais que o primeiro passo, é aceitar a responsabilidade de ter chegado no fundo do poço. Por mais que eu tenha passado por situações de alguém me causou alguma dor, alguém dificultou a minha vida, mas eu aceitei. Eu de alguma forma aceitei estar nesse lugar, eu contribuí para que essa pessoa pudesse me agredir, pudesse me violentar. Então eu preciso entender que uma parte, metade dessa responsabilidade do contexto da dor é minha, e se eu não assumi-la, eu só vou redecorar o fundo do poço. Então eu preciso aceitar. Aí eu vou ficar humilde. Eu vou experimentar uma energia interessante nesse movimento do fundo do poço, que é ficar humilde diante da situação. E aí eu posso pedir ajuda. Porque senão eu não peço ajuda, eu redecoro ele com situações mascaradas, disfarçadas e cada vez mais e mais problemas. Porque, olha, não se engane, problema gerado é energia vital também, depois aquilo despenca, vai embora. Mas num primeiro momento parece que eu tenho da raiva, do ódio, né, da culpabilização com relação ao outro, eu extraio força, que parece que é força de vida, mas não é. Então eu preciso fazer esse movimento primeiro e logo buscar ajuda. E ajuda nós temos inúmeras ajudas por aí. A começar, né? Começar o processo terapêutico. Se a pessoa está muito mal, numa ansiedade gigante, que ela não está dando conta de gerenciar, ela precisa buscar um psiquiatra para avaliar uma possibilidade de medicação, para ter um acompanhamento correto. Sabe, na minha opinião, droga é droga, mas é melhor do que eu ir, às vezes, para uma bebida. E às vezes, as pessoas têm muita essa fala, não, droga de médico, de medicação, nossa, não, é só droga lícita. Mas eu vou lá para cerveja, eu vou lá para o álcool, eu vou lá para o uísque, ou eu vou para as drogas ilícitas de um modo geral, que me entorpecem muito, e eu não sei se isso vai resolver. Então eu acho que assim, eu preciso buscar um autoconhecimento profundíssimo, de um bom terapeuta que possa me auxiliar a fazer esse reconhecimento da realidade desse fundo do poço e depois fazer essa subida. Se precisar, eu preciso administrar sim uma medicação, para que sofrer? Eu preciso administrar, depois eu tiro a medicação porque eu vou estar mais fortalecido. As questões espirituais auxiliam muito e eu sou muito suspeita, acho que todo mundo tinha que aprender a meditar nesse mundo, porque é a técnica mais válida de reencontro consigo mesmo, com seu self, num exercício de tranquilidade, de reaprender a respirar, de ter coragem de fechar os olhos serenamente, sem medo do que vai ver, sabe? Poder experimentar esse não ouvir a bagunça mental, a bagunça interna da dor, que eu experimento nesses momentos. Então você colocou várias possibilidades, né? E quando você fala em terapia, existem vários terapeutas, né? Arte terapia, música, enfermoterapia, pintura, enfermoterapia, o esporte como terapia. Mas existe também a psicoterapia, que é procurar um psicólogo, ajudar a pessoa a olhar para dentro de si, olhar para sua história. Que a gente tem técnica, né? Técnicas para acessar o íntimo, né, do ser humano pela fala. E, paralelamente, às vezes, a coisa é emergencial, aí é o caso, né, do psiquiatra, do remédio, que é emergencial. Que seja a própria homeopatia, o floral, ou medicamento alopático, não importa. Aquilo que naquele momento for dar um auxílio para que a pessoa possa voltar a baixar a ansiedade, ouvir um pouco mais, se encontrar, ela tem que buscar essas ferramentas. E uma coisa que muito comum, nós psicólogos ouvimos, é as pessoas dizendo que
que há 10 anos atrás eu estava no fundo do poço, mas foi muito importante para mim. Isso. Há 20 anos atrás eu conheci o fundo do poço, mas foi o momento em que eu renasci. E a gente vive escutando isso. Eu não troco meus fundos de poço por nada nessa vida, porque se não fossem eles, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Com certeza não seria. Eu teria desvios muito claros na minha vida e eu estaria num grande fundo de poço nesse momento. E eu acho penso até nos da infância, viu? Todos muito importantes. Sim, aí no caso da infância, quando você fala em infância, tem um elemento que a gente pode apontar, não dá para discutir agora, mas que às vezes a criança não consegue enxergar que está no fundo do poço e não consegue oralizar, verbalizar isso, aí é um adulto Sim. que tem que estar atento. E aí né? nós temos que fazer um outro programa para discutir esse despreparo dos adultos que estão lidando com a formação dessas crianças, formação de liderança, né? Eu acho que isso é formação de liderança, a autoliderança. Eu poder crescer um adulto que lidera a minha própria vida. Semana passada o Pablo esteve aqui conosco falando sobre a infância e como os pais, os adultos podem lidar melhor com a questão da infância, mas realmente você fica convidada já para vir falar sobre isso. Tá, temos que contar uma historinha? Conta, falta 2 minutinhos. Não, é só porque assim, eu lembrei de uma história interessante que diz que tem uma tribo que tem uma crença de morte assim, quando a gente morre, a gente vai ser recebido por uma bruxa que come cicatrizes. E essa bruxa está sempre faminta. Se você tiver muitas cicatrizes, ela vai devorar todas essas cicatrizes, ela vai ficar satisfeita e você vai poder entrar para o paraíso. Mas se você não tiver cicatrizes suficientes para matar a fome dela, ela vai te comer. Acho que é por aí. Eu não sei se eu devo falar, mas moral da história, né? Fundo de poço, cicatrizes, dores, né? Dificuldades fazem parte Da vida. do processo pelo qual o homem se faz homem. Né? Porque senão já nascia pronto e acabado. Exatamente. Paulo, obrigado. Eu é que agradeço. E volte sempre. E eu quero agradecer um bom ano novo, boas reflexões, boas transformações para todo mundo. E bom Janeiro Branco. Isso mesmo. Que é essa campanha nascida em Uberlândia, chamando as pessoas para a partir desse início de ano, de todo início de ano, todo janeiro, realmente pensarem sobre tudo isso que a gente falou e sobre como o futuro está sempre de portas abertas para novos horizontes, novas possibilidades. Assim como a cor branca também é uma cor de partida, Sim. a partir da qual tudo pode ser escrito e reescrito. Isso. Muito obrigado e obrigado a sua participação. Até o ano que vem, até o próximo programa, até os próximos Fale Mais Sobre Isso, tentando ajudar as pessoas a olharem para dentro de si e para dentro das outras pessoas, porque nós vivemos em sociedade. E a sociedade é que nos faz mais humanos e a partir daí a gente constrói um mundo melhor. Até o ano que vem, fica com Deus. Um grande abraço.